Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando com aquele nosso vídeo noturno, trazendo sempre aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Dia agitado aí, né? Pra caramba, aliás, não tem dia tranquilo no Vasco da Gama. Ainda mais aí, janela de transferências próxima de fechar, fecha na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, o Vasco correndo atrás aí das últimas contratações, principalmente zagueiros. O Vasco hoje que apresentou aí os dois contratados, Andrés Gomes e Robert Renan. O Andrés Gomes que inclusive já estreou, jogou alguns minutos contra o Corinthians, e o Robert Renan, zagueiro, que também é lateral esquerdo, pode jogar de lateral esquerdo. Ele falou que pode jogar de tudo. Na entrevista coletiva, ele falou que pode jogar de meia, pode jogar de cabeça de área. Pô, só não falou que joga no gol. Aonde o Diniz quiser colocar, ele falou que joga. Né? Então, o Admar apresentou eles, né? Fez primeiro um breve pronunciamento, falando que a dificuldade do Vasco contratar, a questão orçamentária, questão de mercado, né? Que alguns vazamentos têm atrapalhado as negociações do Vasco. Agora, o Admar devia cobrar isso internamente, porque se tem vazamento, é porque sai lá de dentro. Sai lá de dentro. Então, eles deviam apurar quem é que está vazando isso aí. E serviu também para dizer que não há nenhuma proposta em curso para a venda do Ryan, porque hoje também saiu na mídia aí que o Porto havia enviado uma proposta para comprar o Ryan, em torno de 17 milhões de euros, alguma coisa assim. E o Admar disse que não há nenhuma negociação para vender o Ryan. E o Ryan normalmente não vai ser vendido nessa janela. Agora, a partir de janeiro, com certeza, pintando uma proposta aí na casa de 25, 30 milhões de euros, o Vasco vai vender e vai pintar essa proposta, com certeza. O Ryan vem performando bem, pode jogar o Mundial Sub-20, agora em setembro, outubro. Então, a tendência é que realmente ele seja vendido no início do ano. Né? O outro jogador que já chegou é o Matheus França, contratado junto ao Crystal Palace, por empréstimo. Já está no bid também, o Robert Renan também já está no bid. Todos poderiam jogar contra o Botafogo amanhã pela Copa do Brasil, mas nem o Robert Renan, nem o Matheus França, e dá para se entender, não foram relacionados, porque o Robert Renan fez um treino, o Matheus França sequer treino fez. Já o Andrés Gomes vai para o jogo normalmente. E um ponto importante dessa entrevista, que foi perguntado por Andrés Gomes, porque no jogo contra o Corinthians ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Perguntaram para ele se ele se sente à vontade jogando pelo lado esquerdo. Ele respondeu dizendo que a posição original dele é meio atacante pelo lado direito, mas que ele joga tranquilamente pelo lado esquerdo também. Isso é uma boa informação, né? Porque nos dá opções, né, de jogo, sem contar que durante o jogo, né, normalmente quem está jogando pela direita, normalmente os treinadores fazem aquela inversão, né, de posicionamento, né, e eles podem acabar em algum momento do jogo, vamos dizer, se o Ryan estiver pela direita, né, e o Andrés Gomes entrar pela esquerda, durante o jogo eles podem acabar trocando de posição, né, e mudando ali na hora, pelo menos durante algum tempo. Informação que saiu também agora no período da noite, final da tarde, início da noite, né, foi a questão do Sforza. O Sforza está sendo emprestado para o Juventude até o final desse ano. Sem preço de passe fixado e sem obrigação de compra. Tá? Então, o Sforza está indo para o Juventude, eu acho uma boa, já que ele não vinha sendo aproveitado pelo Diniz, ficou no fim da fila aí. Até o Cocão teve chance e o Sforza jogou muito pouco com o Diniz. Então, acho bom para o garoto pegar uma minutagem aí, não ficar parado, né, de repente, valorizar um ativo do Vasco, que se gastou uma grana com esse moleque aí, né, e ver se quando ele retornar para o Vasco ele consegue performar melhor, né, performar mais. Né? Não vai enfrentar o Vasco no segundo turno, porque é jogador do Vasco emprestado, então na cláusula de empréstimo consta essa questão aí de não ser emprestado, não jogar contra o Vasco. Né? Jogo contra o Botafogo, nessa quarta-feira, tem 4 jogadores aí
que não foram relacionados, né? Além de todos aqueles que já não vêm relacionados há algum tempo, como o Jean Davi, né? É um grande exemplo desse aí. O Leandrinho, curiosamente, não foi relacionado. Tinha sido relacionado para o jogo contra o Corinthians, ficou de fora desse. O Diniz prefere levar o Vitor Luiz para a lateral esquerda. Paulinho Paula, mais uma vez fora da relação, já tinha ficado fora contra o Corinthians. A impressão e a certeza que nós vamos tendo a cada dia é que o Paulinho Paula não faz mais parte do plano do Vasco. Depois de seu staff ter pedido mais de R$1 milhão para renovar, depois reduziu para R$1 milhão, parece que a relação azedou de vez. O Vasco não fez mais nenhuma proposta de renovação, ele tem contrato só até o final do ano. Já poderia assinar um pré-contrato, o Vasco pagou por ele ao Al-Shabaab, pagou inclusive com dinheiro do empréstimo do Ryan, e não foi relacionado mais uma vez. Lloyd, outro que cada vez mais fora do Vasco. Esse aí, na verdade, ele não chegou nem a chegar, né? Ele já chegou saindo, né? Também está fora. E Maurício Lemos, o outro zagueiro também que veio contratado para resolver a nossa questão da zaga, cada vez fora dos planos, né? Lloyd e Maurício Lemos ainda têm chance de deixar o Vasco antes do final da janela, né? Vamos aguardar se o Vasco consegue empurrar esses dois pés de rato aí, né? O Paulinho Paula e o Leandrinho, eu acho situações mais difíceis, mas que é até uma pena, né? Poderiam estar contribuindo mais aí com a gente. Em relação ao jogo contra o Botafogo, né? Eu vou trazer aqui uma provável escalação, porque hoje nós ficamos sabendo que o Tietê está vetado. Ele se contundiu no jogo contra o Corinthians, uma contusão muscular, mas que a gente ainda não sabe a gravidade, porque o Vasco não divulgou absolutamente nada em relação à gravidade da lesão do Tietê. Não sabemos em que região foi, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, que grau é, se não tem grau, né? Quando volta a previsão, não sabemos nada, né? PH está relacionado para o jogo, né? Treinou normalmente na segunda e na terça, deve ir para o jogo normalmente. A provável escalação que eu coloco aqui é essa: Léo Jardim, PH, Hugo Moura e Freitas, nossa zaga titular no momento, e Lucas Piton. Para o lugar do Tietê, eu acho que entra o Barros, né? O Jair fazendo a primeira volância e o Barros de segundo homem. Coutinho, Ryan, Nuno e a volta do Verratti como centroavante, né? Eu, sinceramente, colocaria o Andrés Gomes para entrar de cara nesse jogo aí. E aí você escolhe. Se quiser botar ele na posição dele, tira o Ryan, ou se quiser, tira o Nuno e bota ele pela esquerda, né? Qualquer um dos dois que saísse, para mim, ficaria de bom tamanho. Eu entraria com o Andrés Gomes, mas não acredito que isso vai acontecer. O Diniz vai guardar ele para o segundo tempo, né? E dependendo de acordo com como é que esteja o jogo. Lembrando que esse jogo é em São Januário, primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Rodada de ida. E o Vasco precisa de um bom resultado, porque vai definir a sua classificação lá no Newton Santos, no Engenhão. Então, essa aí é uma provável escalação, né? Não acredito que vai mudar muito do que está aí, não. Bom, o Vasco em busca de zagueiros, né? O Admar, mesmo hoje na entrevista, disse que o Vasco deve contratar pelo menos mais um zagueiro. O Diniz, na coletiva pós-jogo contra o Corinthians, falou em um ou dois zagueiros. Nós trouxemos o Robert Renan, só que nós tivemos a saída de dois zagueiros. O João Vitor, que pediu para sair, foi para o CSKA, e o Luiz Gustavo, que foi vendido ao Bahia. Então, há possibilidade, sim, do Vasco trazer dois zagueiros. Um jogador que o Vasco vem negociando é o Nathan Silva, jogador do Puma do México. Informação que chegou é que o Puma havia recusado a primeira proposta do Nathan, que foi em torno de 5 milhões de dólares, e parcelado em 3 vezes. O Puma detém 70% dos direitos do atleta. 20% é do Atlético Mineiro ainda e 10% é do próprio atleta. Segundo informações saíram aí nas redes sociais, o Puma pediu um pouquinho mais desses valores aí para dar uma subida, né? Parece que
tentou negociar com o Atlético Mineiro, reduzir essa porcentagem. Eu não acredito nem muito nessa informação. Saiu isso aí na mídia, mas eu não acredito que o Puma chegou a pedir isso para o Atlético Mineiro, até porque o Atlético não aceitaria. O fato é o seguinte, o Puma está precisando de grana. E eles estão louco atrás de um centroavante. Eles precisam muito de um centroavante. Já tem, parece que 2 jogadores na mira. E precisam de grana para contratar esse centroavante. O Natan vive um bom momento no clube. É um jogador que é titular e está valorizado. E por estar valorizado, o Puma enxerga como a melhor forma de se fazer um dinheiro mais rápido para poder contratar esse centroavante e trazer até um outro zagueiro para o lugar do Natan. Né? O Vasco está próximo dessa contratação. Né? Parece que vai fazer uma nova proposta, né? Porque é um jogador que interessa muito, porque é um jogador que está pronto, está em atividade. Ele chega, é registrado e pode jogar. Ele não tem nenhum problema físico, está com ritmo de jogo, está muito bem. Então, ou seja, o Vasco tem interesse em trazer esse jogador, um jogador que conhece o futebol brasileiro, né? Já atuou por aqui no Atlético Mineiro, já atuou aqui no Atlético Goianiense, já atuou aqui no Grêmio, né? Então, ou seja, eu acredito que essa negociação vai sair nas próximas horas. Hoje é terça-feira, eu acho que até quinta-feira essa questão está resolvida. Tá? Para o jogador, e de repente, já se apresentar aqui na sexta-feira, já ser inscrito, para de repente até no jogo de volta contra o Botafogo, ele está apto para estrear. Coloquei na capa do nosso vídeo hoje aqui, mais uma vez, o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, que a gente vem falando dele é questão de um mês. Né? E hoje voltou à tona a questão do Cuesta. E muitas informações estão sendo colocadas aí na rede. Inclusive, um grande canal trouxe uma versão hoje sobre o que aconteceu com o Cuesta. E eu fui atrás, e hoje à tarde eu consegui conversar com uma pessoa que me passou o que aconteceu. O que eu vou trazer aqui é a versão do canal Corujão Vascaíno. Acredite quem quiser. Quem não quiser, não é obrigado a acreditar. Tem outras versões aí que você pode acreditar. A notícia que sai hoje é que o Cuesta não havia passado nos exames médicos no Spartak, e o Spartak recusou assinar com o jogador voltou para a Turquia. Primeiro ponto, o Cuesta não tem nenhum problema médico. Não há nenhum problema médico. Ele está inteiro, tá? Segundo, nós noticiamos aqui, e fomos o primeiro canal a falar disso, você pode procurar nas redes sociais aí, nós fomos o primeiro canal a falar isso, que o Admar tinha saído da Turquia e tinha ido para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele foi para resolver a questão do Matheus França, que o Vasco contratou junto ao Crystal Palace. Aí teve canais que confirmaram essa informação, que ele foi para a Inglaterra, depois desmentiram, disseram que ele nunca esteve na Inglaterra. O fato é que ele esteve na Inglaterra. Admar volta para a Turquia. Em nenhum momento o Vasco deu por encerrada a negociação com o Cuesta. O Vasco havia feito uma proposta para o Galatasaray, uma proposta boa, o Galatasaray aceitou a proposta, topou negociar com o Vasco. O Vasco havia feito uma proposta para o Cuesta gostou dessa ideia, gostou da proposta e deu sinal verde para vir para o Vasco. Nesse meio tempo entra o Spartak na questão, na negociação. O Spartak oferece valores muito parecidos para o Galatasaray, para dizer praticamente os mesmos moldes. Né? O Galatasaray, ok, está dentro do mesmo molde. E aí passa a negociar com o jogador. Né? Negocia com o Cuesta, faz uma proposta um pouco acima da proposta do Vasco em questão de salário, e o staff do jogador aconselha a ele ir para a Rússia. O jogador mesmo queria vir para o Brasil, mas o staff acabou, de alguma forma, conseguindo convencer o jogador a ir para a Rússia. Nesse meio tempo em que o Admar volta para a Turquia, o Admar aumenta a proposta para o Galatasaray.
O valor inicial era 1, o Vasco propôs um valor maior. O que o Galatasaray faz? Muda os termos do contrato em relação ao Spartak. Quando o contrato bate lá na Rússia, o Spartak olha e diz: espera aí, não foi isso que nós combinamos. Dentro do que está aqui, e eu não sei o que foi modificado no contrato, tá? Dentro do que está aqui, eu não vou assinar. E o jogador retorna para o Galatasaray. Ou seja, isso foi uma atacada de mestre, no meu modo de ver, do Admar. Né? Os turcos querem grana. Né? E foi nesses termos em que Cuesta não fechou com o Spartak Moscou. E volta, o Vasco continua negociando com o jogador e há chance, sim, dele também chegar. Alguém pode perguntar, Dib, então podem chegar os dois jogadores? Eu diria a vocês hoje o seguinte, eu não sei se podem chegar os dois jogadores. Eu garanto a vocês que um dos dois vai chegar. Hoje, o mais próximo, eu diria a vocês até, que é o Nathan Silva. Pela vontade do Puma querer negociar o jogador. Agora, não está distante também o Cuesta. Então, eu vejo chance, sim, dos dois chegarem. Sendo que o Cuesta, né, poderia vir com empréstimo, com opção de compra, e o Nathan, uma compra definitiva pelos 70% que pertence ao Puma. Isso aí nós vamos ter que aguardar os próximos capítulos, já nas próximas horas. Eu acredito que as duas negociações devem acontecer, no máximo, até quinta ou sexta-feira. Quinta ou sexta-feira, o Vasco deve definir a vinda de um ou dos dois jogadores. O fato é que pelo menos um vai chegar. Né? Se vier os dois, melhor. Né? Lembrando que os dois jogadores atuam preferencialmente pelo lado direito do campo, mas o Cuesta já jogou de quarto zagueiro, já jogou pelo lado esquerdo. Fica um pouquinho torto, mas já jogou. Então, meus amigos, nós vamos ter que aguardar. O fato é que o Vasco precisa muito, né, desses jogadores, né, porque a nossa zaga está muito capenga. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro para você poder participar comigo na nossa bancada aqui, né, dar os seus pitacos, desabafar e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. As versões estão aí, meus amigos. Acreditem vocês em quem quiser. Um abraço, até a próxima.